Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o caso da Escola 19, lá de Makivka, que matou 600 russos, continua dando o que falar, né? Oficialmente, o número divulgado pelo exército russo foi 60 e poucos soldados. Alguns falam 63, outros 68, mas até os sobreviventes desse caso alertam que é muito mais do que isso. Esse número de 60 e poucos foram só os corpos que eles conseguiram contar ali nos escombros, né? Muito mais gente simplesmente evaporou na explosão ali da Escola 19 em Makivka. E o mais engraçado de tudo é que houve uma reclamação geral de outros combatentes russos falando: caramba, vocês estão dando atenção pra caramba pra Makivka, sendo que aconteceu a mesma coisa aqui do meu lado, em Svatov, em Sarri, em Kherson, em Permavoysk, lá em Luhansk, enfim, em várias cidades na Ucrânia ocupada pelos russos, aconteceu esse tipo de coisa muito similar com o que aconteceu em Makivka, e o pessoal está começando a reclamar que, poxa, como é que deram atenção para lá e não deram atenção para o que aconteceu aqui do meu lado, né? Mostrando que o problema é muito maior. E de fato a gente vai ver uma análise aqui que diz que, ao contrário do que estão dizendo, que foi um grande erro dos russos de botar um monte de tropa no mesmo lugar e coisa e tal, na verdade os russos não têm alternativa, porque tem vários impedimentos aí. Primeiro, a questão do frio. O pessoal novato não vai saber se cuidar se você dispersar eles na área. E depois a questão da deserção. Já aconteceu dos russos começarem a espalhar tropas numa área grande e uma parte do pessoal escolher fugir no final das contas. Então no final essa coisa dos russos botarem um monte de tropa no mesmo lugar, eles não têm muita alternativa não. Eles têm que fazer isso. Nós vamos falar isso em detalhe, né? E é lógico, não precisava ter botado em cima de um depósito de munição. Isso daí foi um outro erro. Mas o negócio de agrupar tropa no mesmo lugar, eles não têm alternativa, né? Os russos também descontaram ontem e hoje cedo atingiram uma pista de gelo em Kramatorsk. Um repórter da televisão francesa estava fazendo uma transmissão ao vivo. Vamos ver esse ataque que não causou dano nenhum, quer dizer, só dano material na pista de gelo, né? E o Putin, sem muita fanfarra, sem falar nada, acabou de editar um decreto revogando aquele decreto anterior dele que exigia que os países comprassem gás russo em rublos. Lembra que ele fez isso no início da guerra? Nunca funcionou aquilo direito. No final das contas, era sempre a Gazprom que tinha que trocar euro ou dólar para rublo e depois pagar para a Rússia, né? Ele agora, sem muita fanfarra, ele acabou com esse decreto. Você já pode comprar gás russo em euro, dólar e coisa e tal, né? Que coisa, né? A situação econômica da Rússia deve estar pior do que se imagina. Vamos ver esses assuntos todos em muitos detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cor de Burro Quando Foge, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando aqui sobre o caso da Escola 19, que é o assunto que ainda está em voga por aí, todo mundo falando disso. E uma informação que a gente teve é que os ucranianos descobriram que os russos estavam usando essa escola como um campo de acúmulo de tropas, né? Justamente pela questão da quantidade de sinais de celular ali naquela região, né? É uma coisa que eu falo para vocês, os ucranianos, bem ou mal, eles controlam ainda a rede de celular ali na região. Então, no final das contas, eles têm essas informações sobre onde os russos estão usando mais celular ou não, e não é a primeira vez que eles usam isso para identificar uma concentração de tropa russa, né? Isso já é algo comum deles fazerem nessa guerra, isso foi só mais uma forma. É lógico, não é a única maneira de se identificar esse tipo de coisa. Também os ucranianos têm a grande vantagem que muito da população ucraniana nesses territórios ocupados é contra os russos. A imensa maioria da população é contra os russos. Então sempre tem alguém que vai denunciar, que vai avisar, já existe todo um sistema para isso, para eles alertarem os ucranianos, onde tem tropas, onde tem equipamento, onde tem munição. Então os ucranianos têm uma ajuda grande nesse tema, justamente porque os russos não são bem-vindos, né? Então parece que o que foi aqui foi justamente a atividade de telefone naquela área que denunciou a presença dos caras, né? Como a gente falou, a contagem oficial de mortos está em 63, segundo algumas pessoas, 68 segundo outras, e 73 segundo terceiras fontes dentro da estrutura russa lá, né? Só que esse número é muito menor do que o real. A gente sabe disso, né? Tinha 600 pessoas lá dentro, e vocês viram como ficou o prédio depois. Pode ter algumas pessoas, podem ter se salvado? Sim, algumas pessoas se salvaram. Foram 4 tiros
de HIMARS, e quando atingiu, o primeiro tiro atingiu, é lógico, muitos saíram correndo. Então algumas pessoas se salvaram, mas o número de mortos ali certamente foi muito alto, né? E, por exemplo, tem aqui o Pavel Gubarev, que é também um comentarista de guerra, falando que isso daqui não é a única vez que isso aconteceu, esse ataque aconteceu. Isso é o mais engraçado que a gente vai ver, do pessoal reclamando que, poxa, o que estão falando de Marinka e não falaram do caso que aconteceu aqui do meu lado, aqui na cidade, aqui e tal. Ou seja, os próprios russos estão entregando que esse tipo de problema que aconteceu em Marinka aconteceu em um monte de lugar já. E, na verdade, vocês lembram, a gente tem falado isso, né, que principalmente aqui na região de Zaporizhia, né, mas também em Kherson, em outros lugares aqui do fronte de batalha, os russos têm feito acumulações de tropas e os ucranianos não perdem tempo. Os mobilizados russos chegam ali perto da linha de frente e já são atingidos por alvos. A gente falou sobre isso há poucos dias antes da virada do ano. Aqui em Zaporizhia houve vários agrupamentos de tropa e coisa e tal. A questão toda é que geralmente a gente não tem o visual da coisa. A gente sabe o que aconteceu, tem a notícia que aconteceu, mas é aquele negócio, você só tem imagem, vídeo, se alguém filmar isso, né? E certamente os russos não têm interesse em mostrar esse tipo de filmagem. É que o caso lá em Marinka, como foi muito grande, acabou chamando a atenção, eles não tiveram como esconder. Aí tem imagem, tem filme, coisa e tal. Mas isso aconteceu várias vezes aqui em Zaporizhia, em Kherson, Svatov. Lembra que a gente falou poucos dias atrás? Chegou um trem aqui em Svatov com um monte de mobilizados nem conseguiram desembarcar do trem, já tomaram HIMARS na cabeça. Então isso é muito mais comum. E os próprios bloggers russos estão reclamando disso. Por que estão falando de Makivka e não estou falando aqui da minha cidade, que também aconteceu esse problema? Enfim, aqui o Paul Gubarev está falando aqui que no verão, na linha de frente de Kharkiv, as nossas bases em Alexandrivka estavam localizadas numa área industrial. Como eu retornei para lá com 7 feridos, e nós descobrimos que a base real foi bombardeada e que haviam 2 mortos e 18 feridos naquilo ali. Depois desse incidente, o pessoal foi colocado no vilarejo, né? E a munição foi colocada em outro lugar. Isso são erros do verão e da primavera de 2022. Nós já estamos agora no 11º mês dessa guerra. É importante ficar em pequenos grupos, né? Todo mundo sabe disso. Os mobilizados podem não saber, mas as autoridades devem saber. Se vocês não punirem os comandantes por isso agora, isso vai continuar, né? Makivka é um caso de negligência criminal, né? Então, esse tipo de crítica aqui é a crítica que a gente estava vendo ontem também, várias pessoas falando que o grande erro foi juntar a tropa toda num lugar só. Não pode, tem que dispersar a tropa, né? Mas o mais engraçado são esses outros casos aqui, né? Por exemplo, esse outro Telegram aqui, estão falando que não, porque o pessoal tá reclamando porque houve incidentes similares em Chervonopopivka e Svatov, e eles estão ofendidos que não deram atenção, né? Ou seja, o pessoal está dizendo aqui, ó, e Svatovo, Natsia, não são só campos de mobilizados que foram cobertos, os voluntários que foram deixados de Kharkiv também morreram da mesma forma. Ou seja, eles estão reclamando que, caramba, como é que não falaram do caso aqui que aconteceu do nosso lado e coisa e tal. E de fato, né, se você olhar aqui, por exemplo, isso daqui foi um depósito de munição que explodiu de ontem para hoje lá em Svatov, né? Svatov, ele fala aqui próximo a Bakhmut, mas provavelmente não. Isso aqui deve ser Svatov mesmo, mais lá no norte, em Luhansk, né? Essa cidade aqui, ó. Que certamente está sendo visada pelos ucranianos, né? E aqui eles falam justamente como é que foi a chegada, eles escrevem a mesma coisa. Os russos encheram o depósito por 2 semanas. As forças armadas ucranianas tiveram que ser pacientes, guardando o número de Ural, né, que é aquele caminhão de carga, entrando na base, e então explodiu a coisa toda. Aparentemente é essa filmagem aqui, ó. Isso foi feito com um drone, pelo que eles estão dizendo aqui, não foi nem HIMARS, né? Então, aqui, ó, o Sheri Gadai, que é o governador da província de Luhansk, governador real, o que foi eleito, né? Ele falou isso daqui, e aparentemente foi isso. Tinha essa casa aqui que eles estavam usando, e usaram um drone para explodir a munição. Como tem muita munição lá dentro, tá vendo o que eles estão falando aqui? Os caminhões Urais chegando aqui, o pessoal botando munição, eles foram lá e jogaram uma bomba e acabaram de explodir a coisa toda, né? Realmente
Impressionante. E não foi só lá, né? Aqui em Kherson também teve um centro de recreação que estava sendo usado pelos russos como acampamento, né? Como local de dormitório para tropa, e também foi totalmente destruído. Isso aqui é a imagem do depois, né? Já tudo destruído pelo HIMARS ucraniano. Isso daqui fica na localidade de Sarri. Sarri é aqui, ó, em Kherson. Sarri, ó, essa cidadezinha aqui, né? Kherson está do lado de cá. E atravessando o rio, Sarri aqui, era mais um grande agrupamento de tropas russas nesse centro de recreação aqui, e já foi totalmente destruído, né? E aí, como é que a gente ficou sabendo que eles estavam aqui? Repara que logo no início passa uma estátua, tá vendo, de um casal com guarda-chuva aqui, ó. E repara só, esse voluntário russo tirou várias fotos ali na região com o casal com guarda-chuva e coisa e tal, e junto com um grupo, aqui não está falando, aqui não sei se está falando aqui, mas era um grupo da Spetsnaz, né, que é a elite militar russa, né? Então esse voluntário aqui particularmente estava tirando várias fotos lá com o pessoal, olha que bacana, e coisa e tal, mostrando o logo do lugar que eles estavam lá e coisa e tal, e daí prontamente o pessoal deu um jeito de resolver o problema deles, né? Mais um caso desse em que morreu um monte de gente e o pessoal tá reclamando, que, caramba, falaram lá da escola 19, mas não falaram aqui do meu caso, aqui do meu lado, né? Esse aqui é um outro caso que aconteceu em Pervomaivsk. Isso daqui tudo foi ontem, tá, gente? Esses três que a gente está mostrando aqui foram de ontem para hoje. Esse caso aqui em Pervomaivsk foi na noite, também foi na virada do ano, aqui entre dezembro 31 e 1º de janeiro, em que os ucranianos atingiram uma base do grupo Wagner, né? Pervomaivsk é aqui, ó. É do lado de Popasna. Aqui tá Barmut, né? Popasna e é algum lugar por aqui, ó. Pervomaivsk. Essa cidadezinha aqui, né? Então tá aqui o prédio todo destruído, também foi atingido por HIMARS, e diz que também que centenas de pessoas morreram aqui do Wagner, dá para ver a destruição grande aqui, e é isso que o pessoal está reclamando. Caramba, teve um monte de casos, justamente na madrugada de 31 para 1º de janeiro, né, e só falaram da escola 19, não falaram do meu caso aqui. Parece que o Prigozhin chegou a estar lá, né, ele chegou a visitar esse lugar para identificar os danos e coisa e tal. Parece que realmente teve muitos mortos e coisa e tal. Além disso, as Forças Armadas Ucranianas afirmou que destruiu base dos ocupantes em Shulakivka e Fedorivka, na região de Kherson, e dezenas de soldados russos foram mortos ou feridos. Ou seja, para vocês terem uma ideia, que esse caso da escola 19 foi um caso grande, foi um caso particularmente grande, principalmente porque tinha munição embaixo, então acabou dando uma visão totalmente impossível de esconder, né? Acabou saindo isso fora do controle. Mas a verdade não é diferente do que vem acontecendo na linha de frente há já algum tempo, desde que os russos começaram a trazer os mobilizados, né? Os mobilizados vêm em grandes números, o que a Rússia tem agora para tentar segurar a linha de frente, é jogar esse pessoal para a linha de frente para eles morrerem como bucha de canhão, só que os ucranianos estão abreviando esse processo. Quando o pessoal chega no território ocupado, alguém avisa, de alguma forma eles ficam sabendo, eles vão lá e já bombardeiam os mobilizados e já acabam com a festa antes mesmo deles começarem a chegar na linha de frente, né? Teve mais um caso aqui, embora aqui esteja como não confirmado, mas a gente viu aqui que houve de fato um ataque em Henichesk. Ele fala aqui que é um ataque na Arabatska Spit, que é a península de Arabat, é aqui próximo da Crimeia. Essa península aqui, essa restinga, na verdade, né? É uma restinga de Arabat aqui, e ela termina aqui em Henichesk, né? Que é justamente onde os russos têm colocado muita munição aqui. Por quê? Porque aqui fica longe da linha de frente, é um dos poucos lugares aqui no sul de Zaporizhia que o HIMARS não chega, né? Mas de alguma forma os ucranianos têm conseguido atingir isso daí, pode ser com sabotagem, pode ser com drone, a gente não sabe muito bem de que forma que eles atingem, mas que conseguem atingir, conseguem, né? Então foi exatamente na noite do dia 1º, a gente falou sobre isso ontem, houve mesmo esse ataque aqui em Henichesk, né?
e houve uma explosão grande, provavelmente um depósito de munição naquela região ali, né? Bom, e é lógico, isso tudo está gerando aquele monte de piadinha, né? O pessoal aqui discutindo aqui com o Trump, onde é que a gente deve colocar os mobilizados? Ah, vamos colocar nas trincheiras, nos bunkers? Que tal botarmos em cima de um depósito de munição, né? O Shoigu falando aqui, né? E aí, pô, é o general do ano, o Shoigu. E, aliás, estão criticando muito o Shoigu, porque no momento que houve a explosão da Escola 19, na virada do ano, ele estava aqui cantando um karaokê num bar lá de Moscou, que dizem que é muito caro, um negócio muito elitista e coisa e tal. E, bom, tudo bem, o cara estava de folga, né? Ele não estava de serviço nesse momento, mas, de qualquer forma, pega muito mal, né? O cara está festejando a virada do ano e, ao mesmo tempo, as tropas dele estão sendo destruídas lá na linha de frente, né? Vamos ouvir o Shoigu cantar aqui, ver se ele canta bem, pelo menos. Canta mal ainda, nem para isso serve o cara, né? Mas daí também tem um outro lado da história, né? Você viu o pessoal todo falando, criticando que o negócio não pode deixar os mobilizados russos todos no mesmo lugar, tem que dividir o pessoal. Isso é o discurso que o pessoal tem adotado, né? E aqui, essa conta aqui, ela está traduzindo um caso do especialista Ian Matviv, né? Então, quem está escrevendo aqui está só traduzindo, tá? Quem é o especialista é o Ian Matviv. E ele diz aqui que basicamente Makivka não é um evento único e vai acontecer novamente. Por que a destruição de um batalhão de mobilizados em Makivka não é um erro único e não pode ser resolvido pela Rússia? Significa que isso será repetido, explicando numa thread curta, né? Então, primeiro ele explica o que aconteceu, mas isso a gente já falou várias vezes, não vale a pena a gente entrar nisso daí. E então aí ele começa aqui explicando que a ideia seria distribuir os soldados em locais diferentes, em vários porões numa cidade, né? Isso parece razoável. Digamos que você tenha 10 pessoas dormindo em cada porão. Se os ucranianos atingirem um desses porões, é lógico, vai ser uma perda, vão morrer 10 pessoas, mas não é uma perda crítica, né? Faz todo sentido, não é? Mas, na verdade, quando chega a números grandes de soldados, essa ideia é quase impossível. Para pensar, um batalhão naquela escola tinha 600 pessoas. Isso é, pelo menos, seriam 60 porões que seriam necessários para acomodar todo mundo de forma segura. Numa cidade grande como Makivka, você poderia encontrar isso, sim. Agora, vamos pensar em como esse batalhão iria funcionar. Então, como é que você iria distribuir em 60 lugares diferentes, né? Vamos começar pelo básico. Por exemplo, esse pessoal tem que ser alimentado, tem que ter comida, né? Se você está num lugar só, você tem uma cozinha, as pessoas se servem ali, resolvido o problema da comida. Se não, como é que você poderia fazer? Você pode, a comida seria preparada na cozinha de campo do batalhão, e daí seria ou entregue no local, ou então carregada em grandes, que eles chamam de hot boxes, né, que caixas quentes, né, que seria uma enorme quentinha para várias pessoas, que aí o soldado teria que levar para cada um desses porões para distribuir a comida por lá, né. Então ele levanta o grau de dificuldade que seria essa organização, como é que você faria para atender esse tipo de coisa, né. Além disso, você tem que ter liderança. Em cada um desses porões tem que ter um líder de pelotão, de alguma coisa ali, né, para distribuir as ordens. Vai ter que ter toda uma complexidade de comunicação, de coordenar todo mundo. Em algum momento, aquele pessoal vai para a linha de frente. Como a gente falou, o pessoal que estava naquela escola ali, provavelmente estava todo mundo agrupado ali. Por quê? Porque a ideia dos russos, não, a gente vai ficar só uma noite aqui, amanhã a gente já está indo para a linha de frente. Estava previsto no dia 2 de janeiro eles já irem para a linha de frente. Então, né, para que... Imagina você fazer toda essa complexidade de distribuir por vários porões para ficar um dia e depois ir para a linha de frente, né? Não adianta. É complexo demais, né? Aqui ele coloca o Ian Matviv, né, que foi a thread original que ele traduziu aqui do especialista, né? E aí ele fala do outro problema. Lembra, a gente não está falando aqui de soldados experientes, que estão acostumados a seguir ordens e coisa e tal, mas de mobilizados.
E isso gera toda uma dificuldade. Você acha que eles vão responder a ordens, que vai tudo dar certo e coisa e tal, mas não. E lembra, esse é um grande erro que os russos cometeram também. Eles botaram todas as melhores tropas no início da guerra, e agora eles têm dificuldade até para preencher os postos de comando. Então, quando você tem essas grandes estruturas de mobilizados novos, até os comandantes são mobilizados. Então, até os sargentos, os tenentes que comandam a coisa toda, todo mundo mobilizado. Então é muito difícil você ter essa coordenação toda, né? Aí ele segue falando aqui dois problemas principais, né? Primeiro é a questão do frio. Tá muito frio essa época do ano lá na Ucrânia, né? E um soldado experiente, ele sabe se portar direitinho, pode achar um porão, pode fazer tudo direitinho para evitar ficar exposto ao frio. Um mobilizado não vai ter a mesma experiência, pode fazer besteira, pode acabar tendo problema e acabar morrendo antes mesmo de chegar na linha de frente de frio. Outra coisa que ele fala aqui é a quantidade de fugas que eles tiveram, né? Isso já aconteceu deles terem justamente fugido. Você bota 10 pessoas num porão, o pessoal conversa entre si ali, pô, galera, isso aqui vai dar ruim, essa guerra aqui. A gente não vai ter tempo fácil aqui. Vão fugir? Vão. E os 10 fogem. Aí quando o comandante vai chamar o pessoal para realmente ir para a guerra, aquele pessoal fugiu. Então esse é o grande problema que eles têm. Pode parecer que a solução de dividir em pequenos grupamentos de soldados é a solução para resolver esse problema, mas não é. Na verdade, os russos já tentaram isso e já viram que não dá certo. Por isso que eles voltaram a reunir grandes grupos no final das contas. Então, não tem muito como resolver esse problema. No final das contas, os russos vão ter que continuar agrupando grandes quantidades de soldados, como aqui, e os ucranianos vão continuar fazendo a festa, como a gente viu nesses outros casos aqui todos, de explosões aqui em locais que haviam agrupamentos de soldados, né? Eles não têm alternativa, vão ter que continuar dessa forma e vão continuar sofrendo esses ataques, né? Bom, mas os russos ontem descontaram, tá? Quiseram fazer uma coisa muito chamativa e acabou sendo bem chamativa mesmo. Eles atingiram com um míssil a cidade de Kramatorsk. Kramatorsk é essa cidade aqui, ó. Essa cidade aqui. Eles atingiram um ringue de patinação no gelo com um míssil, né? E por um acaso, no momento, a televisão francesa estava filmando ao vivo do local. Olha só que impressionante. On va découvrir juste l'image de l'explosion qui a eu lieu donc à Kramatorsk tout à l'heure, juste à côté de notre équipe. Donc ce qu'a vécu Paul Donc j'avais pas vu l'image. Paul, tu es avec Héloïse Grégoire et Théo Palfray. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que tu sais s'il y a des... On ne sait même pas où c'est tombé exactement, c'est juste que c'était sur le parking devant notre... O cara não foi ferido, tá? Ele continuou falando depois por voz e coisa e tal, mas deu para ver que foi impressionante mesmo a explosão ali. Foi a explosão num ringue de gelo aqui, tá vendo? Destruiu o ringue todo e coisa e tal. Tá aqui as imagens depois de destruída a coisa, né? Isso aqui era o ringue de gelo, aqui, ó. Ringue de patinação no gelo, né? Deu para ver que tá destruída bem mesmo a estrutura lá. Mas não era nada militar, não era nada que tivesse coisa militar, né? Aqui o que você tem é água, tá vendo? Coisa de água, né? Provavelmente é para manter, para congelar e manter a temperatura congelada, né? Enfim, a impressão é que os russos quiseram descontar nos ucranianos, né? Dizer, não, vamos atingir uma estrutura lá também, acharam uma estrutura grande, saíram atirando, só que não tinha nem nada militar ali, destruíram só a pista de gelo. Não deixa de ser um absurdo, mas não teve nenhum dano mais sério para os ucranianos, né? E teve o susto do repórter francês ali. Bom, além disso, apareceu um vídeo dos ucranianos na ilha de Potiomkin, que é uma ilha na boca do rio Dnipro, né? Vamos ver aqui, é próximo a Kherson isso. E Potiomkin, essa ilha aqui, ó, essa ilha grande aqui. Vocês sabem, aqui no rio Dnipro, o Kherson está já nas mãos dos ucranianos. Essas ilhas mais próximas aqui todas já estão nas mãos dos ucranianos, mas a margem esquerda ou margem sul do rio, aqui onde tem Oleshk, Sarri, coisa e tal, isso aqui está na mão dos russos. Agora, essas ilhas no meio aqui estão meio que num território inóspito, né? Não tem uma definição muito séria. A gente já viu os ucranianos andando nessas ilhas por aqui.
A gente não sabe se simplesmente eles foram lá, fizeram filmagem e foram embora. E agora parece que essa outra grande ilha aqui também estaria na mão dos ucranianos, né? Pelo menos é o que essa imagem aqui indica, né? Um soldado ucraniano com a bandeira, e é nessa ilha mesmo que ele está. E a questão aqui é a seguinte: essa ilha aqui, ó, ela já é muito mais próxima da margem onde estão os russos do que da margem onde estão os ucranianos, porque repara que o grosso do rio Dnipro, esse rio aqui é bastante largo, né? Você cruzar isso daqui é muito difícil. Já essa outra parte aqui é um pouco menor, é um pouco mais fácil de ser transposta, né? Enfim, a gente não sabe como é que está a situação nisso aqui. A gente sabe que está havendo essa briga, né? Que os ucranianos e russos estão lutando por essas ilhas aqui no delta do Dnipro. Por que isso? Porque você controlando essas ilhas aqui, você controla a passagem, o canal de passagem dos navios aqui nessa região, né? Então você pode, por exemplo, usar o porto de Kherson, pode usar outros portos que tem aqui mais para frente, desde que você tenha o controle dessas ilhas aqui, né? Provavelmente é essa a ideia dos ucranianos aqui nessa região, né? O porto de Mykolaiv também, o porto de Mykolaiv entra antes aqui, ó. Então provavelmente isso aqui faz parte daquela operação que a gente falou no vídeo de ontem de tomada da península de Kiburni, justamente porque, né, aqui também um navio que seria ameaçado pelos russos aqui nessa península. Se os ucranianos tomarem a península, você já abre a entrada para o porto de Mykolaiv aqui com muita facilidade, né? Então isso daí, tem a bandeira, tava o cara lá. Já tomaram conta, já estão dominando a região? A gente não sabe ainda, vamos saber mais adiante, né? Além disso, houve ontem várias explosões de defesa antiaérea em Sevastopol, Belbek, na verdade em vários lugares aqui na Crimeia, né? A Crimeia aqui é ocupada pelos russos desde 2014, né? Aqui está indicando justamente os locais onde houve defesa antiaérea ativa, né? Dá para ver, foram 2 aqui em Sevastopol e 1 aqui em Simferopol, e são justamente essas imagens aqui, ó. Aparentemente a defesa antiaérea funcionou, derrubou o que quer que os ucranianos tenham mandado lá. Não sei se foi drone, se foi míssil, mas aparentemente foi atingido aqui pela defesa antiaérea. De qualquer forma, estão acontecendo coisas por lá, né? Os russos estão incomodados ali na região. Bom, vamos dar uma revisada na linha de frente, porque teve uma alteração significativa em relação a ontem, na região de Bakhmut, ao sul de Bakhmut, e aqui o Defimon, sempre muito esclarecedor na thread dele, ele começa explicando a situação toda aqui. Como a gente já falou, a previsão de chão congelado a partir do dia 10, adiantou para o dia 9 agora, então pode ser que no dia 9 já tenha chão congelado em janeiro, ou seja, chão congelado significa que poderiam haver operações militares mais significativas. Por hora, está bastante frio lá, mas não a ponto de congelar o chão, o que significa muita lama na região e muita dificuldade de ter ações ali, né? E aí ele começa descrevendo, ele faz toda essa descrição de toda a linha de frente, mas, de novo, não teve grandes mudanças aqui. Mais uma vez os russos tentaram, a partir de Kolomichina, atingir Stelmakivka, mas não conseguiram. E mais ao sul aqui, próximo a Kriminá, não teve nenhuma ação russa aqui, a não ser uma tentativa contra Bilororivka mais ao sul. No norte de Bakhmut, segundo ele, os russos estavam mais ativos, dá para ver que teve 5 tentativas de avanço aqui, embora todas indicadas como impedidas pelas tropas ucranianas, então os russos tentaram avançar em 5 pontos aqui ao norte de Bakhmut, mas não conseguiram, né? Agora, ao sul de Bakhmut, houve uma mudança importante, né? Repara, essa thread aqui do Defimon, ele solta ela mais ou menos no meio do dia aqui no Brasil, que é no final do dia lá na Ucrânia. Mas depois, mais à noite, a gente teve uma informação que foi liberada pelo exército ucraniano, que houve um desdobramento muito importante aqui em Kurdyumivka. Na verdade, os ucranianos retomaram Kurdyumivka. Então, eu até falei ontem para vocês aqui que uma coisa que estava me preocupando nessa história aqui é que os russos estão avançando nessa região aqui ao sul de Bakhmut, né? Estão avançando aos poucos, muito pouquinho, avançando bem devagarzinho mesmo, mas estão avançando, isso é problemático, né? Uma hora eles podem, de fato, ganhar uma posição mais vantajosa aqui e conseguiriam atingir Bakhmut por outra região,
e isso poderia significar, finalmente, eles conseguirem tomar Bakhmut, que ninguém quer isso, né? Então, ontem eu falei para vocês que os russos estavam avançando além do canal aqui em Ozyarynivka e Kurdyumivka, e aqui próximo a Klishivka também houve algum avanço aqui russo, mais em direção ao oeste. E aí o que aconteceu? Eu vou mostrar a explicação aqui do Reporting from Ukraine, que é um outro canal que fala sobre a guerra lá na Ucrânia. O rapaz é de Mykolaiv, ele está acompanhando a guerra, ele fala em inglês muito bem. Então ele estava explicando aqui qual foi a lógica, né? Ele estava falando justamente que os ucranianos estão muito bem entrincheirados aqui em Klishivka, né? Por isso que os russos tentam tomar Klishivka, mas não conseguem já há vários meses. Aí o que eles resolveram fazer? Eles resolveram usar esse canal que tem aqui como uma espécie de proteção, porque ele limita as tropas ucranianas nessa direção, e eles começaram a invadir aqui, começaram a avançar. Aquilo que eu falei para vocês, durante vários dias eles avançavam um pouquinho, avançaram mais um pouquinho, avançaram bastante aqui, de forma que eles já estavam prontos para atingir aqui Klishivka, e isso poderia ser problemático para os ucranianos, né? O que aconteceu ontem na parte da tarde? Os ucranianos responderam a isso. Só que ao invés de eles tentarem atacar através do canal, que era onde os russos estavam esperando que fosse o ataque, e também tem a dificuldade do canal, o canal não é um canal muito grande, tá? Dá para atravessar, até para saltar ali, não tem muita dificuldade não, mas é aquele negócio, é uma vala, né? Você tem que descer e subir do outro lado. Então os russos já tinham preparado uma espécie de defesa ali para impedir que os ucranianos pudessem fazer isso. E aí que foi a surpresa. Os ucranianos atacaram Kurdyumivka. E aí, atacando Kurdyumivka, na verdade eles tomaram Kurdyumivka totalmente. Tem inclusive imagens dos ucranianos já em Kurdyumivka, ou seja, totalmente tomada a cidade de Kurdyumivka pelos ucranianos. E aí o que aconteceu? Aí pegou os russos no contrapé. Por quê? Porque aqui eles já estão do lado direito do canal. Então eles já podem agora atingir a retaguarda dos russos aqui. E realmente deu certo a estratégia, os russos tiveram que voltar para várias centenas de metros mais a leste, aqui na região de Kurdyumivka, e no final das contas tiveram que sair dessa região aqui, abandonar essa região, justamente porque havia a ameaça de um ataque ucraniano na retaguarda. Eles não tiveram alternativa senão retornar. E com isso, Klishivka está mais uma vez protegida. Tudo que os russos avançaram aí nas últimas semanas, devagarzinho, avançando devagarzinho, os ucranianos fizeram esse ataque aqui em Kurdyumivka e destruíram todo esse avanço russo. Excelente estratégia aí dos ucranianos. É lógico, temos que continuar de olho. Como vocês podem ver, aqui ao norte de Klishivka ainda tem uma grande quantidade de russos aqui. Isso aqui é preocupante, porque não apenas eles podem tomar Klishivka, como podem usar isso daqui como um novo vetor de ataque aqui aos russos, aos ucranianos em Bakhmut. Então isso aqui é preocupante também, mas a coisa parece controlada, os ucranianos estão controlando isso daqui, né? Bom, além disso teve também algumas tentativas de avanço aqui próximo a Donetsk, aqui em Vodiane e aqui em Krasnohorivka. Duas tentativas russas de avanço, mas sem nenhum sucesso. Então, houve até alguma mudança significativa, né? Esse desdobramento aqui ao sul de Bakhmut foi importante, mas, via de regra, nenhuma grande avanço de lado algum, né? Como eu falei para vocês, enquanto o chão não congelar, não dá para esperar muita coisa. O que a gente imagina é que os ucranianos, se eles têm alguma contraofensiva significativa para fazer nesse inverno, eles provavelmente vão fazer agora em janeiro, mas a partir do momento que tiver o chão congelado. A partir do dia 10 já está valendo isso em princípio, mas vamos aguardar, né? A gente não sabe o planejamento deles lá, né? Aqui ele fala sobre alguns outros casos, do caso lá da escola de Makivka e coisa e tal. E aqui ele fala também do caso lá do depósito de munição em Svatov, né? Como eu falei, perderam 2 semanas de acumulação de munição, então, enfim, ele fala aqui que está em alcance do HIMARS, mas pelo que a gente viu, foi com um drone mesmo que eles explodiram o depósito de munição, né? De qualquer forma, pode ser que o drone tenha sido só um complemento, tenha atingido com HIMARS e com drone, a gente não sabe, né? E aí o que ele está falando aqui, meio que comemorando, é que a perda desse depósito de munição, que devia ser significativo, e a mudança na temperatura para dois dígitos negativos,
pode dar a oportunidade ao exército ucraniano para dar uma acelerada nos processos ali, né? Vamos ver. Aqui ele bota mais fotos do cara lá no cara lá em Sarri, né? Naquele campo lá em Sarri. Olha só, o Mané gosta mesmo de tirar foto. Olha que bacana. Tava todo empolgadão lá no lugar, né? E daí destruíram completamente o lugar que ele tava lá, né? Isso daí, não tem jeito. O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre as 2 noites em seguida em que a Ucrânia derrubou todos os drones Shahed 136 russos, né? A gente falou sobre isso também, aqueles drones de fabricação iraniana, tanto no dia 31 quanto no dia 1º, os ucranianos derrubaram 100% dos drones, quer dizer, acaba causando algum dano, tá? Porque mesmo o drone sendo derrubado pela defesa antiaérea, ele cai no chão, ele tem explosivo, então ele causa algum dano ainda, mas não é o dano intencionado pelos russos, né? E, segundo ele diz aqui, essas campanhas de mísseis e drones contra a Ucrânia não estão gerando o efeito desejado pelo Putin, né, pelo Kremlin, nos bloggers militares, nos nacionalistas russos, né? Eles esperavam, os nacionalistas russos viviam comemorando, lá, a Ucrânia está se ferrando, estão destruindo, matando um monte de civil. A gente já falou que absurdo que é isso, porque na verdade isso não muda em nada o panorama militar, né? Isso é só infligir sofrimento ao povo civil, sem afetar em nada o aspecto militar lá na Ucrânia, né? Mas, de qualquer forma, os nacionalistas lá achavam lindo isso, né? Achavam bacana, coisa e tal. Ele fala também do caso da Escola 19 aqui em Makivka, e explicando como que isso teve um impacto, na verdade, negativo, né? Ou seja, muita gente criticando o governo por conta disso daí. E olha que ainda agora que começaram a criticar o Shoigu, que estava cantando em karaokê na virada do ano, né? A situação realmente, isso acaba gerando um impacto negativo lá. E é o que eu falo para vocês. Qual que é o problema dessa história? Imagina a quantidade de parentes desses mobilizados que morreram nessa história, nesse local lá em Makivka, né, nessa escola 19. O cara foi mobilizado em setembro, recebeu pouquíssimo treinamento e, no final das contas, morreu sem fazer nada. Ele nem para dizer que ele foi lá lutar pela Motherland lá, que eles gostam de chamar lá a Rússia, né? A pátria mãe e coisa e tal, mas nem isso, não chegou nem a chegar na linha de frente. Morreu no meio do caminho. E isso, como a gente está vendo, está acontecendo com um monte desses mobilizados, né? Isso realmente acaba gerando um impacto muito negativo. Isso vale mais pelo impacto que causa na própria população russa, que vai acabar criticando o governo, mais do que em termos militares, porque esses mobilizados também não conseguiriam fazer grandes coisas na linha de frente, né? E mais um capítulo da novela do pessoal apavorado nas regiões ocupadas da Ucrânia. Aqui o governador da Crimeia, né, é o que eles chamam de puppet governor, né, ou seja, governador fantoche, porque não foi eleito de verdade, foi colocado pelos russos lá, né? E esse governador moveu a família dele e toda a propriedade dele para Cipros, né? Cipros é uma ilha ali no Mediterrâneo. É um país, né? E Chipre, né? Aqui em português. E parece que já foi a mulher dele, os filhos dele, até cachorro, papagaio, galinha, já mandou tudo lá para essa cidade, vendeu as propriedades dele na Crimeia. Ou seja, o cara tá meio que dizendo que, olha só, isso aqui não vai durar muito tempo, não. É melhor começar a sair daqui mesmo, porque é lógico, ele como sendo um aliado dos russos, ele sabe que ele não tem futuro na Crimeia, tem que fugir mesmo de lá. E já estão se preparando para isso, né? Saiu uma reportagem muito interessante aqui no The Guardian sobre a resistência em Sumy, né? Sumy é essa cidade aqui no norte da Ucrânia que foi atacada no início da invasão, né? Chegou a quase ser cercada no início da invasão, mas eles contam uma história aqui muito interessante mesmo, até do ponto de vista libertário, né? Porque, na verdade, quem defendeu Sumy foram os moradores de Sumy. Eles contam aqui que, logo que começou a invasão, havia uma companhia ou alguns pelotões ali, cerca de 50 paraquedistas profissionais ali naquela região. E eles, de fato, chegaram a parar uma coluna de russos que estava entrando na cidade e coisa e tal, mas depois eles foram chamados para outros lugares, né? Provavelmente para a defesa de Kiev, que era a prioridade naquele momento, né? E aí o que aconteceu? Quem é que assumiu a defesa da cidade? Foram as chamadas defesas territoriais, que é grupos de civis organizados na própria cidade. Como é que a Ucrânia tem feito isso? Ela tem feito isso desde 2014, né? Ela prepara grandes
locais com armas para os civis, treina os civis de vez em quando, para eles terem alguma noção de tiro. E quando teve essa ameaça, os civis se organizaram e eles defenderam a cidade. E de fato, se você olhar aqui, a Rússia nunca conseguiu tomar Sumi. Ela quase circulou a cidade, quase cercou a cidade totalmente, mas não chegou a tomar a cidade. E acabou sendo crucial esse esforço dos moradores aqui, porque certamente, se não tivesse esse combate nessa região aqui, em outras cidades também, né, que teve aqui, Chernihiv também teve combate aqui, se não fosse esse combate, os russos teriam muito mais facilidade de entrar aqui e talvez chegassem com muito mais risco aqui em Kiev, né, que era o objetivo deles, tomar Kiev, né. Então acabou que os próprios moradores se organizaram, fizeram lá direitinho a coisa, e isso mostra como que, sim, as pessoas têm a impressão, por exemplo, aqui no Brasil está uma grande discussão, né, o Lula revogou todos os decretos de porte de arma aqui no Brasil, uma confusão danada, e eu já fiz um vídeo sobre isso, criticando muito essa medida, até porque a população armada é mais segurança, não é menos segurança. É menos segurança para o governo tem mais risco, mas para a população em si é mais segurança. E numa situação dessa de ataque estrangeiro, por que ninguém imagina invadir os Estados Unidos? Porque sabe que cada casa nos Estados Unidos tem gente armada. Por que a Suíça nunca é invadida de jeito nenhum? Porque cada casa na Suíça tem arma. Então eles sabem que isso é impossível, né? Você tem tudo bem que um civil armado é menos capaz do que um soldado treinado e coisa e tal, mas o problema é que os civis são muito mais numerosos, é muito mais gente com arma, você consegue impedir qualquer tipo de ataque desse tipo. Se o Brasil quer impedir avanços lá na Amazônia, por exemplo, o mais certo é armar a população da Amazônia inteira, dar arma para todo mundo lá, que aí você tem uma garantia de segurança muito maior do que treinar exército, treinar gente, treinar equipamento e coisa e tal. Enfim, é minha opinião como libertário essa, né? E você vê claramente esse caso aqui, o pessoal de Sumi segurou, os civis seguraram a defesa da cidade, basta você ter armas e a pessoa ter um mínimo de treinamento, né? Então acho um retrocesso enorme esse negócio de proibir as pessoas de terem armas, de andarem armadas, isso enfraquece a segurança do Brasil. O Brasil, durante o período Bolsonaro, em que a gente tinha mais armas em circulação, a criminalidade no Brasil caiu, aqui no Rio de Janeiro caiu a criminalidade em vários lugares do Brasil, justamente por ter mais armas na população civil. Os assaltantes ficam mais receosos de fazer coisa, né? E agora, infelizmente, com Lula, o que a gente está prevendo é que vai voltar tudo, né? Infelizmente. Enfim, 4 anos de retrocesso. Bom, e olha que coisa, a economia na Rússia deve estar realmente ruim, né? Porque, olha só, o Putin fez um decreto ontem em que ele retorna as outras moedas para o negócio do gás natural com a Rússia. Vocês lembram, logo no início da guerra, que uma das medidas que o Putin fez foi exigir que todos os países comprassem o gás natural russo apenas em rublos, né? Aí muita gente falou, olha, pronto, agora acabou, agora o rublo vai ser mais uma moeda internacional, o euro vai acabar, o dólar vai acabar, e não sei o que lá. E eu falei que isso era exagero do caramba, até porque em momento algum isso chegou a funcionar. Ah, sim, o que acontecia de fato? Quando a Alemanha, por exemplo, queria comprar gás da Rússia, os alemães pagavam em euro para a Gazprom, que é uma subsidiária da Gazprom russa, já é de propriedade russa. A Gazprom, na Alemanha, ela transformava aquele euro em rublo, e daí pagava o governo russo em rublo. Mas aí não faz diferença nenhuma, né? Porque já é tudo feito dentro da própria empresa. Não era como se o rublo estivesse sendo usado amplamente, né? As pessoas não estavam aceitando voluntariamente o rublo. Era só a empresa russa que estava fazendo a transição. Isso não mudou absolutamente nada no final das contas e não deu o gás que ele esperava que o rublo desse. No final das contas, agora o que o Putin está fazendo? Está voltando atrás. Ele fez aqui um decreto que está valendo aqui a partir do dia 1º de janeiro. Aqui, ó, ele faz uma alteração no decreto da Federação Russa de 31 de março de 2022, que falava sobre questão de aceitar só o rublo como pagamento e coisa e tal, e diz que a partir de agora ele pode aceitar qualquer moeda que for negociada para a compra do gás, né? Um dos motivos disso é justamente porque tentaram blefar com o gás, tentaram colocar a Europa de joelho por conta do gás, não conseguiram. Então agora a Rússia está preocupada com o lado dela, porque ela também está perdendo venda de gás, ela não consegue mais vender o produto dela. E aquilo que eu falei, o gás russo é muito importante para a Europa, mas da mesma forma, o dinheiro que a Rússia ganhava da Europa com isso é muito importante para a Rússia está perdendo isso, né?
Então eles estão começando a voltar atrás agora nessas medidas malucas dele, sinal realmente de que a economia por lá não está indo muito bem, né? Tem uma outra notícia aqui também que fala que a Aeroflot está pedindo proteção do governo, porque com as várias sanções ela não consegue competir mais com as aeronaves turcas e árabes. Então o pessoal dos Emirados Árabes Unidos e das linhas aéreas turcas estão conseguindo ganhar espaço dentro da aviação turca porque eles não têm sanções, né? E podem fazer voos, por exemplo, Paris, Turquia, Rússia, e a Aeroflot russa não consegue fazer porque tem sanção em outros lugares. Então, ou seja, está mostrando aqui mais um efeito desse, está pedindo agora a proteção do governo contra outras companhias aéreas. A situação econômica na Rússia é muito pior do que transparece para a gente aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.